Os irmãos podem se assentar. Para que os irmãos apenas tenham entendimento sobre todo esse trabalho que vai ser feito aqui, eu tenho em mãos aqui o orçamento e todo o material, e o que será gasto R$5.070 nesse trabalho, com toda a mão de obra e o material que será empregado aqui. E ele está todo dividido aqui, o material. E o que nós queremos trabalhar com a igreja os irmãos que podem nos auxiliar, como por exemplo a areia, serão 2 metros, o metro é R$110, né? Então, se houver algum irmão que gostaria de doar para a igreja 1 metro de areia, me procure e eu colocarei seu nome aqui. Nós faremos a compra e marcaremos aí o prazo para que os irmãos acertem esse valor. Para que a igreja tenha ideia, o cal, 2 sacos de cal, um saco é R$8. Talvez você não consiga dar 110 da areia, mas talvez possa dar R$8. Aos olhos do nosso grande Deus, é a mesma atitude tanto de um como do outro. E certamente estaremos abençoando a casa do Senhor. 100 metros de piso. Nós vamos trocar o piso todo aqui da igreja. Queremos ter um novo visual, né? Então me procure no final do culto e eu estarei colocando os nomes aqui daqueles que quiserem participar desta campanha. Se não alcançarmos, não há problema nenhum. A igreja estará investindo e trabalhando nesse sentido. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa. O mundo celebra a ressurreição de Jesus. Na última sexta, o mundo celebrou a morte através da crucificação, quase 2000 anos atrás. E hoje o mundo para celebrar a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. Quantos aqui, nesta noite, compraram pelo menos de um bombom a um ovo de Páscoa para presentear o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, os filhos, os pais? Quantos fizeram isso? Eu fiz. Deixa eu ver se alguma mão permanece abaixada. Alguém não fez? Alguém não comprou? Algumas mãos aí levantadas que não compraram o ovo de Páscoa, não compraram um bombom, uma barra, nada saindo aí do cacau, do chocolate. Por que essa pergunta? Porque nos dias atuais, a Páscoa, ela tem sido muito enfatizada como uma questão comercial. Eu vou a uma nova pergunta. Quantos oraram hoje e agradeceram a Deus porque Cristo ressuscitou? Poucas mãos levantadas. Há uma imagem que eu pedi para colocar ali, e eu achei muito interessante essa imagem. Eu gostaria que a igreja observasse. Ali está Páscoa. O que você acha que está errado nesta imagem? Um coelhinho crucificado. Essa imagem pode permanecer aí. O grande problema da Páscoa dos dias atuais é nós substituirmos a celebração da ressurreição de Jesus apenas para um evento comercial. Ontem a igreja participou através de alguns irmãos de um encontro na pizzaria do amigo do chocolate. Até brinquei, eu falei, até no amigo do chocolate eu vou bater, mas não vou bater não, porque tudo isso pode ser feito quando há sabedoria. Porque se nós substituirmos, se nós esquecermos do nosso Rei Jesus ressurreto, aí sim nós estamos invertendo os valores e nós vamos cair justamente neste erro. Vamos estar colocando o coelhinho da Páscoa no lugar do Rei Jesus. Mas não há nenhum tipo de problema de presentear, de comprar o chocolate, de
compartilhar, desde que não esqueçamos desse grande sacrifício que foi a morte e a ressurreição de Jesus. O texto que o irmão Nilson leu no início não foi por acaso. Nós combinamos a leitura deste texto porque ali foi celebrado a primeira Páscoa lá na terra do Egito, antes da última praga, que seria a morte dos primogênitos. E através daquela praga, através daquilo que iria proteger o povo da última praga, ali estava sendo instituída então a Páscoa, e eles deveriam fazer em memória daquele ato de saírem do Egito. O sangue no umbral da porta foi a proteção daquelas casas para que o anjo da morte não entrasse na casa e o primogênito daquele lar morresse. Isso foi celebrado ano após ano até o nascimento de Jesus, o seu tempo nesta terra, e finalizou com a sua morte e ressurreição. A partir daquele momento não era mais necessário aquele sacrifício daquela maneira. O apóstolo Paulo instruiu a igreja lá em 1 Coríntios, na ceia, ele diz que nós deveríamos agora fazer aquele ato do pão e do vinho em memória de Jesus até que ele venha. Essa é a celebração da Páscoa dos dias atuais. E essa igreja, ela tem celebrado mês após mês a Páscoa instituída através da morte de Jesus. Porque todas as vezes que nós celebramos a ceia aqui neste local, nós estamos declarando que Jesus ressuscitou. Nós estamos dizendo que o nosso mestre não está preso em uma sepultura, muito menos em uma cruz. Ele ressuscitou. Mês após mês, essa igreja celebra a Páscoa como deve ser celebrada, lembrando que Jesus ressuscitou. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos ler o texto desta noite. Evangelho de Mateus, no capítulo 28. A partir do verso 1, Mateus 28, a partir do verso 1, ele diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reuniram-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos
e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Cristo ressuscitou. Porque através da ressurreição nós temos a esperança da vida eterna, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação, ó Deus. Agora fala, Senhor, aos nossos corações, ó Deus. Mostra-nos, através da Tua palavra, ó Senhor, as evidências da ressurreição de Jesus. E se porventura há entre nós alguém que não creia na ressurreição, que hoje possa pensar diferente, Senhor, recebendo ao Cristo ressurreto como Senhor e Salvador. No nome de Jesus é que assim oramos. Amém. As evidências da ressurreição de Cristo. Eu me recordo que ao pregar no dia 4 de dezembro do ano passado, eu até fiz essa anotação aqui, eu falei sobre as verdades que nos levam a Jesus, e o segundo item que eu abordei foi que o nascimento de Jesus ele foi tão importante que ele criou a separação do calendário, o antes de Cristo e o depois de Cristo. A vida de Jesus, a sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja atual. Quase 2000 anos essa igreja foi estabelecida e ao longo dos séculos ela tem prevalecido e as portas do inferno não conseguem detê-la. A força do Espírito Santo, a força de Deus está com a igreja. O nascimento de Jesus foi um dos grandes ou um dos maiores fatos que a humanidade pôde vivenciar. Nos cantos deste mundo, aonde nós perguntarmos a respeito de Jesus, sempre haverá alguém que defenda essa história, que conte essa história, porque ela tem sido contada séculos através de séculos. A morte e a ressurreição de Jesus é um outro aspecto que o mundo conhece. Não há no mundo qualquer canto que possa declarar ou alegar que não ouviu a respeito deste fato. Muitos, de diversas formas, saberão contar esta história, ouvirão esta história, terão esta história escrita, ou através da Bíblia, ou de algum outro escrito, algum outro relato, ou pequenas porções, como algumas regiões do nosso planeta, não é permitido ter a Bíblia, mas pequenas porções que relatam a respeito de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Mas quais são as evidências que nós podemos apontar no texto bíblico que nos mostram que este fato ele é verdadeiro? Um grande jurista americano, com mais de 45 anos, ele trabalhando nos tribunais dos Estados Unidos, ele disse que leu todo o julgamento de Jesus relatado na Bíblia e descrito em livros, e ele disse como advogado que essa seria uma das causas mais fáceis de se ganhar num tribunal, defender Jesus. Ele falou, não há qualquer evidência que possamos apontar que Jesus era culpado ali de tudo que foi apontado como realmente um malfeitor. Ele disse, de todos os casos, os mais de 200 ou 300 que defendi e tive sucesso, esse seria um dos mais fáceis pelas evidências comprovadas ali. Mas mesmo ele sendo inocente, ele foi julgado culpado e foi crucificado e morto. Mas voltemos às evidências. A ressurreição de Jesus é verdadeira. Aleluia, glória a Deus por isso. Os fatos que atestam a ressurreição de Jesus. O primeiro fato que eu gostaria de destacar aqui, irmãos, é o desaparecimento do corpo de Cristo. Quando nós iniciamos a leitura bíblica em Mateus 28, diz que no final
amanhecer já de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro e os evangelhos, eles mostram com pequena diferença os acontecimentos. Mateus relata e fala de um grande terremoto ali e já a presença do anjo. Marcos relata de outra maneira que quando chegaram não havia mais a pedra naquele local e o sepulcro estava vazio. Lucas também relata desta maneira. Mas o que eu quero destacar aqui, que para que o corpo de Jesus desaparecesse daquele local, algumas barreiras precisavam ser transpostas. Não era simples o fato de tirar aquele corpo daquele local. O primeiro empecilho eu quero destacar no Evangelho de Lucas, ali no capítulo 24, o verso 1 e 2, ele conta essa história também. Lucas 24, o verso 1 e 2. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. O primeiro obstáculo para se retirar aquele corpo era remover aquela pedra. Irmãos, não era uma pedra fácil de se remover. Eu pesquisei na internet diversos tipos de sepulcros daquela época, e eles eram feitos em cavernas, em rochas. Elas eram ali talhadas até se ter um espaço desejado, e cabiam-se de 6 a 18 corpos em cada sepulcro. No meio da rocha, eles faziam isso manualmente. Imagine hoje nós chegarmos em um cemitério, num sepultamento ali, e nós vamos presenciar que um buraco ele é aberto com sua profundidade, o caixão é colocado, terra é jogada, algumas pedras ali em tampa são colocadas, o cimento é utilizado para que aquele corpo, na sua decomposição, o cheiro não passe para o ar, e as pessoas que estão em volta daquele local não se sintam ali prejudicadas. Então, para retirar aquela pedra, foi necessário muita força se fosse feita por homens. A pedra, ela era como colocada, era feita uma parede, e a pedra era toda redonda, para que houvesse a facilidade ali, entre 5, 6 ou até 10 homens, de rolar aquela pedra e trazê-la agora na porta, no espaço da passagem ali para dentro do sepulcro. O texto bíblico diz aqui então que quando elas chegaram diante daquele local, a pedra havia sido removida. O primeiro obstáculo então para o desaparecimento do corpo, a pedra teria que ser tirada. Humanamente falando, não seria possível através de 1 ou 2 ou 3 homens, por mais forte que eles fossem. O segundo aspecto, no verso 3 aí do capítulo 24, ele diz: mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. O túmulo estava vazio, não havia corpo naquele local. Elas observaram que não havia pedra, quando adentraram, não havia o corpo de Jesus. O corpo havia desaparecido. Por alguma razão, o corpo não estava naquele local. E a terceira dificuldade para se remover a pedra e retirar o corpo é que nos escritos de Mateus, lá no capítulo 28, verso 4, diz que haviam guardas ali no sepulcro para impedir que os seguidores de Jesus roubassem o corpo de Jesus e começassem a anunciar que ele havia ressuscitado. Os irmãos se recordam da leitura? Houve um grande terremoto e os guardas se fizeram como mortos, porque ficaram com grande medo devido à aparição ali dos anjos que removeram aquela pedra. Naquele momento, o sepulcro estava
estava guardado ali por oficiais do exército, homens armados que não permitiriam a chegada de qualquer discípulo ou seguidor de Jesus àquele local. Mas aqueles homens temeram e se fizeram como mortos. Aqueles homens, eles foram alvo de suborno do governo daquela época, porque a mensagem que eles deviam dizer era que os discípulos estiveram ali e roubaram o corpo, por isso aquela mensagem ela seria uma grande farsa. Então a primeira evidência da ressurreição foi a retirada da pedra. Mesmo ela sendo muito pesada, foram os guardas não serem um empecilho do impedimento ali de um possível roubo, porque na verdade não foi, e sim que Jesus havia ressuscitado. Foi essa mensagem que os anjos afirmaram àquelas mulheres: ele ressuscitou, não está mais aqui, conforme foi dito por ele mesmo que aconteceria este fato. Primeira evidência, então, desaparecimento do corpo. Hoje, no meio jurídico, eu tenho vivenciado isso e tenho visto alguns casos, e um caso bem próximo, os irmãos terem noção, o goleiro Bruno, que era goleiro do Flamengo, está preso pelo desaparecimento da ex-namorada, o amante, né, aquela moça Elisa Samúdio. E o advogado dele tem defendido a tese que se não há corpo, não há morte. Se não há corpo, não há morte. Se não há um corpo a ser encontrado, é sinal que ninguém morreu. Essa é a tese que ele está defendendo. Se não há corpo de Jesus, não há morte de Jesus. Mas a morte foi presenciada por muitos. A morte foi vista por aquelas pessoas que viveram naquela época, presenciaram e atestaram aquela morte. O corpo depois foi preparado ali por José de Arimateia e foi colocado então naquele sepulcro, e ali estava estabelecido: aquele homem morreu, mas aquele homem está vivo porque ele ressuscitou. A segunda evidência da ressurreição de Cristo: as testemunhas oculares que viram Jesus após a ressurreição. Primeiro, as mulheres. Mateus 28, de 8 a 10, vai dar esse relato que elas presenciaram que o sepulcro estava vazio, e quando voltavam para encontrar ali os apóstolos, elas encontraram Jesus, tiveram ali um encontro com Jesus, e ele conversou exatamente com elas. Foram as primeiras testemunhas. Eu coloquei aqui: em todas as narrativas mais importantes, acredita-se que mulheres sejam as primeiras e principais testemunhas. Essa seria uma novidade estranha, já que nas culturas judaica e romana as mulheres eram severamente desprezadas. As mulheres que viviam naquela época não tinham voz ativa. Elas não tinham nem o direito de falar. Como então alguém poderia roubar o corpo de Cristo e colocar uma mulher para atestar: olha, Jesus ressuscitou? Ela já era desacreditada por natureza. Seu testemunho era considerado sem substância e dispensável. Levando este fato em consideração, é bem improvável que qualquer criminoso de uma farsa na Judéia, no primeiro século, escolheria mulheres como suas testemunhas principais. As testemunhas oculares, que eram mulheres, elas eram totalmente desacreditadas. Se fosse uma farsa, quem fez a farsa colocariam homens ali para encontrar o sepulcro vazio, porque as mulheres não eram acreditadas naquela época. Outras pessoas encontraram Jesus, os discípulos, no caminho de Emaús. Os irmãos se recordam daquele texto, lá em Lucas 24, de 13 a 16? O texto bíblico diz que eles voltavam conversando a respeito daquele fato e já ouviram que Jesus havia ressuscitado. Sendo que do nada aparece uma terceira pessoa, caminha com eles e pergunta: o que vocês estão conversando? Durante aquela conversa, aquele homem misterioso começa a relatar então tudo o que havia acontecido, e no partir do pão ali,
eles perceberam que era Jesus. Dois homens tiveram um contato e encontraram com Jesus, o Jesus ressurreto. Os discípulos no caminho de Emaús. Após os apóstolos tiveram um encontro com Jesus, a grande comissão, no final de cada evangelho, quando foi dito ali, ide, pregar o evangelho a toda criatura, o Senhor apareceu a eles ali e deu instrução a cada um deles. O Senhor comeu juntamente com eles. Ele estava vivo, ele participou com os apóstolos. Em Lucas 24:36 é um encontro com os apóstolos. Em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 6, o relato de Paulo a respeito da ressurreição, ele diz ali durante o seu texto que Jesus apareceu a Cefas, Jesus apareceu aos apóstolos e Jesus apareceu para mais de 500 pessoas em uma única aparição. Mais de 500 testemunhas viram o homem Jesus ressurreto. E depois, em 1 Coríntios 15:8, o próprio apóstolo Paulo, ele fala: e por fim, o Senhor Jesus apareceu a mim também, como último, como um abortivo. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15. Vamos ler esse texto, o verso 6, o 7 e o 8. 1 Coríntios 15, observe o verso 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Esse é o relato do apóstolo Paulo. Jesus estava vivo. Irmãos, o capítulo 15 de 1 Coríntios é um relato a respeito da ressurreição, e o que o apóstolo Paulo está exortando aquela igreja é que no meio dela algumas pessoas se levantaram e disseram que a ressurreição não havia acontecido, que aquilo que eles diziam, aquilo que eles viram com seus próprios olhos, não havia acontecido. Ele começa dizendo aqui: irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Ele está fazendo uma lembrança desses fatos. Os irmãos conseguem imaginar? Ele diz aqui que daquelas testemunhas, entre os 500, muitos ainda estavam vivos. Se naquela época, quando muitos viram com seus próprios olhos, alguns custaram a acreditar, imagine nos dias de hoje. Quantos não acreditam? Quantos não vivem uma mística? Isso aí é um conceito espiritual, é algo da religião, mas não é algo verdadeiro. Quantos padecem então por ter os seus olhos espirituais fechados e não enxergarem a realidade do texto bíblico que Jesus ressuscitou? A segunda evidência então da ressurreição de Cristo foram as suas testemunhas oculares, aqueles que viram claramente o Senhor Jesus. E essa mensagem veio passando de tempo após tempo. A terceira evidência que eu destaco aqui no texto bíblico foi a conversão de muitas pessoas. Aquele texto em Atos, onde ali aquele homem chamado Gamaliel, ele diz: se esse conceito, se essa teoria de Jesus for algo realmente falso, com a morte de Jesus, essa doutrina também morrerá. Mas se for algo verdadeiro, é impossível de morrer. Ela será anunciada através dos tempos até o final da vontade de Deus ali para a humanidade. E essa mensagem nunca esteve tão forte como nos dias atuais. A conversão de céticos. Céticos são pessoas, é uma doutrina filosófica dos que duvidam de tudo e afirmam não existir a verdade, que
que, se existisse, seria incapaz o homem de conhecê-la, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele é um cético. Observe o texto bíblico lá em Atos capítulo 26. Vá para Atos capítulo 26. Observe o verso 4 e o verso 5. Paulo faz um discurso. Paulo era, meu relato aqui, por sua própria descrição, perseguidor violento da igreja cristã primitiva. Depois do que ele descreveu como um encontro com o Cristo ressurreto, Paulo passou por uma mudança drástica e imediata, de um perseguidor brutal da igreja a um dos seus mais prolíficos e desprendidos defensores. Como muitos cristãos primitivos, Paulo sofreu empobrecido, perseguição, surras, aprisionamento e execução por seu compromisso firme à ressurreição de Cristo. Atos 26, versos 4 e 5. Olha o que Paulo fala em sua defesa para o rei Agripa. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele era um dos homens mais céticos daquele tempo. Ele diz exatamente isso aqui nesse texto. Se aqueles homens que me conheceram quiserem testemunhar, eles vão afirmar que eu fui e vivi fariseu conforme a seita mais severa daquela região, daquele local. Agora no texto, irmãos, vá para o verso 9 e ele diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Até o verso 18. Este era um dos homens mais céticos, mais duros, um dos mais cruéis perseguidores da igreja. Ele diz claramente aqui que participou e determinou a morte de cristãos. Esse homem se converteu, esse homem creu na ressurreição de Jesus. Então, irmãos, essa evidência é uma das mais fortes, a conversão do homem, a conversão do ser humano ao ouvir a mensagem da cruz e entregar a sua vida, anulando todo o ensinamento que ele tinha em seu coração e sua mente. Ele diz aqui que era uma das seitas mais severas da sua região, da sua religião. Ele abandonou e vive agora em função da ressurreição de Jesus. Eu busquei em relatos históricos, irmãos,
a respeito da perseguição que cristãos sofreram no passado. Observe esta, que foi descrita em Roma. Nero, o imperador, iluminava as suas festas no jardim com cristãos sendo queimados vivos. Ele prendia os cristãos, colocava amarrado nos jardins dos seus palácios e ateava fogo para servirem como um caminho de luz ali para que os convidados chegassem até as suas festas. Com certeza, alguém teria negado a fé sobre a verdade, estando sobre a ameaça de tão grande dor. Se a ressurreição de Jesus não é verdadeira, estes homens não entregariam as suas vidas até a morte. Isso é uma grande certeza. No entanto, o fato é que não temos nenhum registro de cristão primitivo renunciando à sua fé para dar fim ao seu sofrimento. Não há relato algum de alguém que renunciou à fé em Jesus para ter o seu sofrimento ali interrompido, porque eles criam em Jesus. Pelo contrário, temos vários registros do aparecimento de centenas de testemunhas após a ressurreição, dispostas a sofrer e morrer por tal causa. Nos Evangelhos, no livro de Atos e a sua sequência, através das cartas de Paulo, muitos são encontrados que renunciaram às suas vidas, entregaram as suas vidas para morrer, porque criam severamente, criam fortemente que Jesus havia ressuscitado. Se esta mensagem, irmãos, da ressurreição não é verdadeira, este Evangelho não teria chegado aos nossos dias. Seria como uma seita que findaria, porque ninguém padeceria se não fosse por uma verdadeira causa, uma causa realmente em que houvesse esperança em vitória de vida eterna. E a última evidência que eu coloquei aqui, para que nós pudéssemos refletir da ressurreição de Jesus, é a nossa esperança na ressurreição de Jesus. A igreja dos dias atuais, ela deve viver e ela vive na esperança de que o Cristo ressurreto virá para buscar a sua igreja. Abra novamente 1 Coríntios capítulo 15, observe o verso 20 ao 23. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler só o verso 19, 20 e em sequência. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, no verso 20 ele diz: Cristo foi a primícia da ressurreição, foi o primeiro a ressuscitar. E o texto bíblico diz que na sequência, aqueles que morrerem crendo nesta mensagem também ressuscitarão. Amém. Amém? Amém. Vá agora lá para o finalzinho, o verso 52 até o 58. Olha a continuação do relato do apóstolo Paulo. Ele estava falando sobre a ressurreição de Jesus. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade,
incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Essa era a mensagem, irmãos, da cruz. A mensagem daquele que morreu, mas ressuscitou e abre à humanidade essa esperança. A maior derrota que o homem pode sofrer é a morte. Nenhuma outra derrota pode ser tão fatal para o ser humano como a morte. A única que o homem não consegue vencer é a morte. Nós já ouvimos relatos, pessoas dizerem que superaram enfermidades, dificuldades, problemas, falências, diversas circunstâncias, mas não há ninguém que levante e fale: eu venci a morte, eu estava morto e hoje estou vivo novamente. A única derrota da humanidade é a morte, e é a esperança que Cristo nos dá: vida eterna, ressurreição para todos. Eu gostaria de concluir dizendo: essas linhas de evidência, tais como a sinceridade demonstrável das testemunhas, e no caso dos apóstolos, mudança inexplicável e convincente. Homens que tinham um perfil de vida e foram totalmente transformados. A conversão e sinceridade demonstrável de antagonistas importantes e céticos que se tornaram mártires. O fato do túmulo vazio, o fato de que tudo isso aconteceu em Jerusalém, onde a ressurreição começou e floresceu, o testemunho das mulheres e o significado de tal testemunho dado ao seu contexto histórico, todos estes fatos confirmam fortemente a história da ressurreição de Cristo. Amém? As evidências da ressurreição de Cristo estão destacadas na sua palavra, a Bíblia, e nos são ofertadas durante todos os dias de nossas vidas. Hoje, mais uma vez, essa oferta está aberta a cada um de nós. A esperança de vida eterna, de vencer a morte, de superar aquele que é o maior inimigo da humanidade. A palavra dita em 1 Coríntios 15, ali a partir do verso 52: morte, onde está a tua vitória? Você também está derrotada em Jesus. Amém? Nós vamos cantar a última música desta noite. Eu pedi para que os irmãos pudessem separar, e nós vamos cantar que Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. O poder foi demonstrado lá na cruz do Calvário. O poder foi demonstrado através da ressurreição. Somente alguém que tivesse poder sobre a morte poderia ressuscitar. E essa é a esperança que Ele nos dá. Ele está nos dando a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, nós temos a oportunidade da salvação em Cristo Jesus.
cruz. E sobre a morte, ele venceu quando ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa. Não há outra mensagem que possa